Fala galera, beleza? Felipe Ruglia na área. Para quem tem acompanhado aí a série de otimizações que eu venho fazendo aí, né? Uma série de postagens que eu venho fazendo aí no LinkedIn, eu estou falando sobre SEO avançado, né? Eu já falei aqui já no videozinho já uma vez já que a gente vai começar a fazer um SEO. A gente, primeiro de tudo, a gente precisa saber qual que é a intenção do usuário, né? Quem que é o usuário? Então a gente tem o usuário desesperado, usuário mão de vaca, usuário curioso, usuário que quer pesquisar alguém por localização, usuário medroso, usuário que faz a comparação, né? Depois eu comecei a falar aí sobre boas práticas de SEO, o que a gente tem que fazer, né? Que o Google gosta, né? O Google gosta de páginas comparativas, uma semântica, né? Os dados estruturados na página H1, H2, H3, páginas com tipos, né, de serviço aí que você oferece aí na sua empresa. O domínio da aplicação, né, precisa remeter a sua palavra-chave, né, por exemplo, no meu caso aqui, né, eu criei Odete, mas se eu criasse a palavra diarista.com.br, seria muito melhor, né? Por isso que eu criei Odete Diarista depois, que eu vou fazer o blog futuramente, alguma coisa nesse sentido. E aquelas coisas básicas, né? Colocar alt, title nas imagens, né? E não colocar title e alt do tipo assim, logo, logo. Colocar imagem 1, imagem 2, imagem 3. Quando você for renomear uma imagem, coloque lá, né? Tipo, sei lá, se você trabalha com pet shop, por exemplo, coloca lá, pet shop fulano de tal, entendeu? Esse tipo de coisa. Aqui, ó, colocar o nome associado à palavra-chave, né, diarista.png, os dados estruturados, né, que ajuda muito pra caramba. Sempre conectar o title da página com as palavras-chave do H1, H2, H3 de forma natural, entendeu? Então, se você está escrito lá na sua página, no title lá da sua página. Vou dar um exemplo meu aqui, né, diarista em Botucatu. Então, o H1 e o H2 tem que estar conectado, né, com o H1, H2, eu vou entender. Daí falei de umas ferramentas que eu uso aqui, né? PageSpeed, Gemetrix, SEO Checker, que são as mais utilizadas aí que eu utilizo. E hoje eu vou falar, dando continuidade nesse videozinho aqui, né? Sobre técnicas de SEO avançado, né? Então eu vou falar sobre três coisas aqui. Eu vou falar sobre o Trivial Anchor Text. Vou falar sobre Trivial Anchor Text. Vou falar sobre o número de âncoras, número de âncoras, número de âncoras, e vou falar sobre um cara chamado Keyword Cannibalization. Beleza? Vou falar sobre esses três carinhas aqui hoje aqui nesse videozinho aqui, a gente dando continuidade aqui. Beleza? Então esses três caras aqui a gente vai falar hoje aqui. Trivial Anchor Text, número de âncoras, podia colocar anchor numbers, né? Deixar em inglês isso aqui, né? Beleza? Então tá. Trivial Anchor Text. O que é esse carinha aqui, né? Trivial Anchor Text, né? O que é esse cara? Quando você tem links na sua página, né? Evite, né, cara? Evite usar essas palavras. É o Trivial Anchor Text. Evite usar essas palavras aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo, nos seus links. Clique aqui, saiba mais, tipo ver, olhar, esse tipo de coisa é Trivial Anchor Text, entendeu? Tipo colocar números, tipo 1, 2, 3, 4, entendeu? Nesse caso, você vai falar assim, né, Hugler, mas e paginação? Paginação você sempre usa, cara, o Arial Label, né? Aqui, ó, associe ele ao Arial Label. Aqui, ó, Arial
label, e você coloca aqui, né, página, página 1 de X páginas, entendeu? Se você for usar paginação, né, você sempre faça esse tipo de coisa aqui. Evite usar siglas, por exemplo, né? Evite usar siglas. Então, no meu caso aqui, eu estava usando SP, MG, C, Goa, de Goiânia, né? Então, eu estava fazendo errado aqui, então eu fui estudando, fui aprimorando e agora eu estou dividindo isso aqui com vocês. Por exemplo, vou dar um caso aqui bem aqui embaixo aqui, por exemplo, ó. Olha aqui como é que ficou meus links aqui agora. Diarista em Manaus. E olha lá embaixo, ó, odete.com, diarista Manaus, Manaus. Diarista em Goiás, por exemplo, aqui, ó, sei lá, tem aqui Goiás, aqui em algum lugar, aqui, ó, Goiás. Não ficou mais Gol aqui, entendeu? Diarista em Goiás, olha lá, ó. Então, quando a pessoa entra aqui agora, diarista, 20 diaristas mais relevantes em Goiânia, Goiás. Diarista em Goiás, olha lá, profissionais e tal. O Google sabe, né, entende a intenção. O melhor de tudo que você tem que resolver é a intenção do usuário, entendeu? Basicamente é isso. Número de âncoras, né? Imagina que você fez uma página aqui, imagina que você fez uma página na sua aplicação, né? Um sitemap, então um sitemap com 500 links internos, né? Não faça isso, galera. Não faça isso. Isso aqui é muito ruim, tá? Isso aqui é muito ruim, muito ruim. Não faça esse tipo de coisa. Entendeu? Cadê o negocinho aqui, ó? Não faça esse tipo de coisa aqui, tá? Não é legal. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui de novo, aqui, ó, baseado na Odetinha aqui, né? Baseado na Odete, baseado na Odetinha aqui. Tem um site que eu fiz aqui, uma página que eu fiz aqui, que ela tem muita âncora, que é, por exemplo, deixa eu ver aqui, aqui, ó, acho que é isso aqui, ó, diaristas por estado. Aí tá aqui, se a gente chegar aqui em São Paulo, por exemplo, tem muita diarista aqui em São Paulo, né? Que já está habilitada aqui em São Paulo, ó, 645 cidades. 645 cidades, o que significa aqui? Que são 645, aqui ó, se a gente contar aqui, eu acho que estão, não, São Paulo tem 645 cidades e tem aqui na Odete 120 cidades. Isso aqui, basicamente aqui, é um número elevado de âncoras aqui dentro, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Chegar aqui e colocar um botãozinho aqui, por exemplo, aqui, carregar mais páginas. Entendeu? Por exemplo, aí chegar aqui e carregar mais páginas. Mesmo que aqui tenha, mesmo que aqui tá tudo certinho. Se a pessoa vir aqui e pesquisar por aqui, tá tudo bem. Mas esse número elevado aqui de links aqui internamente, aqui dentro dessa página, o Google tá me avisando aqui, falando, cara, você tá com um número elevado, cara, de links aqui dentro, né? Mesmo que tá tudo diferente, ó, diarista em Suzano, diarista em Lorena, diarista em Piracicaba, diarista em tal, entendeu? O Google tá me avisando, que é Praia Grande. Aí, 16 diaristas mais relevantes em Praia Grande. Mas isso aqui é uma parada de elevado número de links, tá? De âncoras, por exemplo, aqui, né? Isso eu não faço esse tipo de work. E a outra coisa, cara, é o Keyword Cannibalization, né? O que é esse carinha aqui, né? Por exemplo, aqui, imagina que, vamos colocar aqui um exemplo, essa diarista Luciana aqui, tá? A diarista Luciana em Praia Grande. Imagina que ela aqui, ó, imagina que tenha muitas pessoas, né, aqui, chamada Luciana em Praia Grande, né? A palavra diarista Luciana em Praia Grande está disputando entre elas, entendeu? Imagina que tenha, sei lá, 10 pessoas, seriam 10 páginas disputando a mesma coisa. E o que diferencia, cara,
O que o Google leva em consideração nesse caso aqui? O seu H1, ele não precisa, ser diferente, tá? O seu H1 não precisa ser diferente. O que o Google entende como páginas diferentes sabe o quê? O título da sua página. Então, por exemplo, se você colocar aqui diarista em São Paulo, o Google vai entender que essa página aqui é condizente àquilo que você está buscando lá no Google. Você colocou lá diarista em São Paulo. Ele vai vir aqui, ele vai colocar aqui diarista em São Paulo. Ele vai entender que a sua página é diferente através do título da sua página. Então, se você colocar lá diarista em Praia Grande, que você pesquisou realmente, e você colocar lá atributos, né, diferentes no título, ele vai entender que você está falando. Ó, por exemplo, eu coloquei, ó, diarista, essa página aqui é da diarista. Né, diarista em Praia Grande. Qual que é o atributo dela? Luciana e um outro nome aqui. Foi isso que eu coloquei. Eu coloquei um identificador aqui para ela. E depois aqui embaixo eu coloquei outra coisa aqui, ó, diarista profissional em Praia Grande. Luciana, as tuas nas regiões. Vila Tupi, Vila Semi, Caçari, tal. Tudo de Bastos, tudo Bastos. Alguma coisa assim. Então vocês vão vendo, cara, que são pequenas coisas que vocês têm que ir fazendo e otimizando, né, para no final você ter aí um bom entendimento aí de como funciona, beleza? Aqui, por exemplo, aqui, ó, gostaria de deixar uma mensagem de visualização para Luciana, né? Que tal avaliar o serviço feito por Luciana? Geralmente isso daqui é bom você mudar também os parágrafos, né, na sua aplicação aí. Tá bom, galera? É um videozinho curto que eu quis fazer hoje aqui só para explicar esses 3 itens aqui que eu já tenho falado já no LinkedIn, né? Então vou colocar aqui keyword cannibalization, né? Palavras chaves disputando entre si, né? Palavras-chave disputando entre si. E como corrigir isso aqui, né? Então vou colocar aqui, né? O que o Google, né? O que o Google leva em consideração? O Google leva em consideração, né, o title da sua página. O H1 pode ser igual, não tem problema, né? Não tem problema. Basicamente é isso, tá, pessoal? Se vocês fizerem isso aqui na página, não vai ter problema. Beleza, galera? Feliz ano novo aí para todos aí, fiquem com Deus. Se esse conteúdo aqui tá sendo bom para você, cara, dá um like aí, se inscreve no canal, dá essa força aí para nós aí, tá bom? Fica com Deus, gente. Até o próximo. Valeu!